Fé e Saber, Habermas. Esse texto reproduz um discurso do filósofo Habermas proferido cerca de um mês após o 11 de setembro de 2001. Para Habermas, o novo milênio está dividido culturalmente entre duas tendências opostas. Uma propaga imagens de mundos naturalistas, outra revitaliza de modo inesperado comunidades de fé e tradições religiosas, politizando-as em escala mundial. O processo de secularização moderno, de acordo com as expectativas de muitos, era de que a religião deveria ser excluída da esfera pública, mas foi exatamente isso que não aconteceu. Da perspectiva de Habermas, colocando um complexo de problemas bem determinado, que torna necessário refletir de um modo novo sobre a relação entre a sociedade e a religião, a saber, o desenvolvimento das biociências. Ele destaca as razões para se valorizar o aspecto cognitivo da religião. No âmbito da história e da filosofia, sugerem-se hoje outros elementos comuns para a fé e o saber. Jürgen Habermas. Habermas nasceu em 18 de junho de 1929. Curiosamente, este é o mesmo ano de criação da Escola de Frankfurt, a qual, posteriormente, teria o filósofo como professor. Habermas cursou filosofia, história e literatura durante os primeiros anos de seus estudos. Em 1968, o filósofo mudou-se para Nova York, onde atuou como professor. No ano de 1972, mudou-se para Starnberg, assumindo a direção do Instituto Max Planck. 11 anos depois, em 1983, voltou a lecionar em Frankfurt. Finalmente, em 1994, Habermas se aposentou, porém não deixou de contribuir para o conhecimento, com palestras, textos e livros, como este Fé e Saber. (11 de setembro de 2001). Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. Em seu livro Fé e Saber, Habermas utiliza de dois eventos marcantes, o atentado terrorista às Torres Gêmeas e o projeto Genoma Humano. O filósofo coloca em destaque o ataque praticado em 11 de setembro de 2001, em Nova York, que matou quase 3.000 pessoas. Nesse ato, foi posto em choque uma potência tecnológica onde a religião não influenciava as ações da população, e um grupo de terroristas liderados por Osama Bin Laden, que tinham o islamismo como seu principal meio político. Já o projeto Genoma Humano, iniciado em 1990 e gerenciado por James D. Watson, tinha como objetivo o mapeamento genético. O projeto contou com a colaboração de vários laboratórios e centros de pesquisa, criando assim o Consórcio Internacional de Sequenciamento do Genoma Humano. Em fevereiro de 2001, foi publicado na revista científica Nature seu primeiro esboço, com cerca de 90% do genoma mapeado. Secularização. Na visão de Habermas, a palavra secularização teve uma mudança em seu significado. De uma transferência compulsória dos bens da igreja para o poder público, se transformou em surgimento da modernidade cultural e social como um todo, e essa mudança possibilitou a aparição de apreciações opostas como a domesticação da autoridade eclesiástica. Modos de pensar e formas de vida religiosas são substituídas por equivalentes racionais, superiores, o que sugere uma interpretação otimista e progressista para uma modernidade desencantada. E o ato de apropriação ilícita. As formas modernas de vida e pensamento são desacreditados como bem furtados, uma interpretação teórica para o que seria a ruína de uma modernidade desamparada.
Ele diz que as duas visões cometem o mesmo erro em dizer que a secularização é uma luta entre as forças produtivas da ciência e os poderes conservadores da religião e da igreja. Essa não é uma visão adequada de uma sociedade pós-secular, não é levar em conta o senso comum. A religião tende a acertar outras religiões e se adaptar à autoridade das ciências e às premissas do Estado constitucional. Habermas diz que esse conflito entre religião e Estado, este último, mesmo dizendo ser neutro, não tem qualquer predisposição a tomar decisões políticas a favor da religião. Senso comum. Habermas também diz que o senso comum tem de ser esclarecido pelas ciências, mas as teorias científicas que penetram o mundo da vida deixam intacto o quadro do nosso saber cotidiano. Eles nos mostram o que está em jogo com o desencantamento do mundo em Max Weber. Na medida em que a natureza se torna acessível à observação objetivante e à explicação causal, ela é despersonalizada. Ela escapa do sistema social de relações entre pessoas vivas que agem e falam uma com as outras, tendo como resultado o cenário de uma sociedade em que nossa linguagem ultrapassada seria substituída pela descrição dos processos conscientes. Ao contrário da religião, o senso comum se mantém entre bases que são aceitáveis e é algo que descreve a constituição mental de uma esfera política com muitas vozes. Filosofia e religião. Habermas cita Kant ao falar de filosofia e religião. Diz que a história da filosofia alemã desde Kant pode ser compreendida como um processo judicial. A helenização do cristianismo havia conduzido a uma simbiose, uma interação entre duas espécies, entre a religião e a metafísica. Kant voltou a separá-las, traçou um limite preciso entre a fé moral da religião racional e a fé revelada positiva, ao qual teria conduzido ao melhoramento da alma, mas teria acabado por se tornar um empecilho. Para o autor, a região próxima entre a filosofia e a religião é um terreno minado. Em Heidegger, como ele cita no texto, a devoção se transforma em rememoração, que significa levar uma lembrança. A razão profana sobre essa profanação do sagrado começa com aquelas religiões mundanas que desencantaram o mágico, superaram o mito, sublimaram o sacrifício e desvendaram o mistério. Ela pode guardar distância da religião, portanto, sem se fechar para suas perspectivas. Na reportagem no site Extra, mulheres foram expulsas de suas casas em comunidades do Rio de Janeiro por não seguirem a mesma religião que as facções que atuam na área. Por deixar sua roupa branca no varal, uma mulher foi convidada a se retirar do local. Discriminação por conta da religião não acontece somente nas comunidades, em outros lugares também. Casos de extremo preconceito são noticiados várias vezes, e em alguns chegam à morte de um dos envolvidos apenas por não seguir a mesma religião.
Para Habermas, o pensamento pós-metafísico deve adotar uma atitude simultaneamente agnóstica e receptiva diante da religião, ou seja, que se opõe a uma determinação estritamente secularista das razões publicamente aceitáveis sem, com isso, comprometer sua autocompreensão secular. Escreve o professor Luiz Bernardo Leite Araújo. Yui-Hei. Ela quer ir pra fora. É, ela sempre quer ir pra fora. Ela sempre fica aqui dentro? Aham. Onde deu as escapadas dela? Numa das escapadas ela ovulou. Só ovulou. Gatos ovulam por indução. Vai ser tão legal colocar esses áudios no final falando de ovulação. Professora com 2 S. Não lembro. O quê? Professora com 2 S? Uhum. Pronto. Oi! Que? Chamando? Vitória. Ah! Eita, capeta.